E aí pessoal, beleza? Meu nome é Ítalo Renan e hoje nós vamos falar sobre a decomposição em fatores primos. Como assim, professor, fator primo? Seriam os números primos? Na aula passada eu te falei o que são os números primos, fiz exercício sobre os números primos e hoje nós vamos aprender a decompor um número que não é primo em fatores primos. Mas vamos lá, vamos relembrar aqui os números primos. Os primeiros números primos que eu te mostrei na aula passada são os números 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e assim por diante. Inclusive falei que os números primos são infinitos. Mas qual é a característica que tem em comum nos números primos? É que os números primos, eles possuem apenas dois divisores naturais distintos. Por exemplo, o número 2 lá, eu só consigo dividir 2 por 1 e pelo próprio número 2. Eu só consigo pegar o número 3 e dividir por 1 e pelo próprio 3. A gente disse que o número primo ele só consegue dividir por 1 e por ele mesmo. O número 17 só consegue dividir por 1 e por ele mesmo, que seria o número 17. Bom, a pergunta que todo mundo faz e ninguém responde é: e se o número tiver mais do que dois divisores naturais? Como é que eu dou o nome para ele? Qual seria a classificação dele? E é justamente essa classificação que vai dar o nome aqui da decomposição. A gente diz que um número que tem acima de dois divisores naturais é um número composto. Por exemplo, o número 6. Vamos tentar entender aqui. Quantos divisores naturais tem o número 6? Bom, eu consigo pegar 6 e dividir por 1, eu consigo pegar 6 e dividir por 2, eu consigo pegar 6 e dividir por 3, eu consigo pegar o 6 e dividir pelo próprio número 6. Eu tenho então aqui 4 divisores naturais. Portanto, esse número não é primo, mas como ele tem acima de 2 divisores naturais, a gente disse que o número 6 é um número composto. E o que é que a gente vai aprender hoje? A decompor. A gente vai fazer a decomposição em fatores primos. Isso significa o quê? Que eu vou pegar o 6 e eu vou escrever como uma multiplicação em números primos. Por exemplo, o número 6 eu consigo colocar como sendo 2, que multiplica 3. Se eu consigo colocar o 6 como sendo 2 que multiplica 3, olha só o número 2. O número 2 é um número primo. E o número 3 é um número primo. Aqui é uma multiplicação. Então o que é que eu fiz com 6? Eu transformei o 6 em uma multiplicação de dois números primos. Olha só, o número 2 é primo, o número 3 é primo. Então a decomposição é basicamente isso. Você pegar um número e colocar ele na forma de multiplicação de números primos. Vamos para o próximo número. Olha o número 9. Eu consigo colocar o 9 como sendo 3, que multiplica 3. Olha só, o número 3 é primo, o número 3 é primo. Professor, se repetiu, não tem problema. A questão é que você consegue colocar o número como uma multiplicação de números primos. Pode ser iguais ou diferentes. Nesse caso aqui deu igual. E quando der igual, você inclusive vai encontrar mais assim, ó, 3 elevado a 2. Por quê? Tem dois números iguais aqui multiplicando. Então a gente pode colocar na forma de potência. Então, a decomposição do número 9, ou você coloca 3 vezes 3, ou você coloca 3 elevado a 2. Não importa a forma como você vai colocar. Mas a mais usual é essa daqui, colocar em forma de potência quando for fatores iguais, né? Número 15. Bom, número 15 eu consigo colocar 3 vezes 5. Olha lá, 3 vezes 5 dá 15. De novo, o número 3 é um número primo, o número 5 também, ó, o número 5 também é um número primo. Então eu consegui de novo colocar um número que é composto na forma de multiplicação de números primos. E é exatamente isso que a gente está fazendo, a gente está decompondo em fatores primos. O número 42, eu poderia colocar, por exemplo, 2, que multiplica 3, que multiplica 7. É ou não é? Vamos ver. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 7 dá 42. Então a gente pode colocar desta forma aqui. Olha lá, o número 2 é primo. E o número 3 também é primo. E o número 7 também é primo. Tá aqui, o número 7 também é primo. Então, de novo, eu consegui colocar o número 42 na sua forma, na sua decomposição em fatores primos, em uma multiplicação de números primos. Porém, a pergunta que todo mundo faz e ninguém responde é: se o número que eu tivesse atrás da decomposição fosse o número 120, e agora, professor, como é que eu vou descobrir quais são os números primos que multiplicados no 120? Difícil, né, pessoal? Aqui é muito tranquilo, eu peguei números pequenos, né? Peguei 6, peguei 9, é fácil você imaginar quais são os números primos que multiplicados naquele número ali. Mas e agora, gente? E agora? Pergunta que todo mundo faz e ninguém responde. E se fosse 120, como é que você faria? Bom, eu vou te ensinar aqui hoje a técnica que vai te ajudar a conseguir colocar os números que estão aqui na sua decomposição em fatores primos. Como é que consiste essa técnica? Você precisa memorizar, você precisa lembrar dos primeiros números primos, que seriam eles quem? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11. Inclusive eu já coloquei aqui os primeiros números primos, mas eu vou repetir aqui para poder nos ajudar aqui. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar o número que a gente está atrás da decomposição. Vamos lá, no primeiro é o 20. Então, eu vou colocar o número 20 aqui. Vou traçar uma reta do lado do número 20. Vamos lá, reta. E aí eu vou me perguntar
se o primeiro número primo que a gente conhece é divisor de 20. Isso significa o quê, professor? Será que o número 20 dá para dividir por 2? Vamos ver. 20 é um número par, critério de divisibilidade. Todo número par é divisível por 2. Se o 20 dá para dividir por 2, eu vou colocar o 2 aqui do lado. E aí eu vou fazer a divisão. 20 dividido por 2, isso dá 10. Coloco o 10 embaixo do 20. Vou me perguntar novamente, será que o número 10 dá para dividir pelo primeiro número primo? Dá. Porque 10 dividido por 2, coloco o 2 aqui, dá 5. Então, 10 dividido por 2 deu 5. Aí vou fazer novamente a pergunta, será que o número 5 dá para dividir pelo primeiro número primo? Não dá, porque o 5 é um número ímpar. Será que o número 5 dá para dividir pelo próximo número primo, que é o 3? Será que dá para pegar 5 e dividir por 3? Também não dá. O 5 eu só consigo dividir por ele mesmo, porque o 5 é um número primo. Então eu vou colocar o 5 aqui do lado dele. 5 dividido por 5 dá 1. Toda vida que você chegar no 1 aqui, você vai terminar a sua questão. Por quê? Você vai traçar uma reta aqui. O número 20 eu posso escrever como sendo 2, que multiplica 2, que multiplica 5. Então a decomposição do número 20, olha só, são a multiplicação dos números que ficam do lado direito dessa reta. 2 vezes 2 vezes 5. Só que como eu mostrei aqui nessa questão aqui, quando os fatores são iguais, eu posso colocar em forma de potência, que é o que eu vou fazer ali. Número 2 vezes 2 eu posso colocar como sendo 2 elevado a 2, que multiplica o 5. Então aqui é a forma, é a decomposição do número 20. A gente disse também a fatoração do número 20. Eu acabei de fatorar o número 20. Também são termos sinônimos. Vamos agora para o número 36. Vamos lá, 36. Professor, eu entendi a técnica. Eu coloco o número 36 aqui, passo uma reta aqui. Vão me perguntar se o primeiro número primo é divisor de 36. Ora, aí eu vou lembrar da sua aula, professor, que o número 36 é um número par, e todo número par é divisível por 2, então eu posso colocar o número 2 aqui. 36 dividido por 2, isso aí eu tenho que ter uma boa noção de tabuada, eu sei que isso aqui vai dar 18. Se eu não souber de cabeça, eu faço na mão mesmo, 36 dividido por 2. Vamos lá, 18, agora eu vou me perguntar se o 18 também dá para dividir pelo primeiro número primo, que é o 2. Dá, porque o 18 é um número par. Então, vou colocar novamente o 2 aqui. 18 dividido por 2, isso dá 9. E aí eu vou me perguntar, será que o número 9 dá para dividir por 2? Não dá. E se não dá, o que é que eu faço? Eu vou tentar com o próximo número primo que eu conheço. Depois do 2 é o 3. Será que o número 9 dá para dividir por 3? Aí sim, coloco o número 3 aqui. 9 dividido por 3 dá 3. Aí eu vou me perguntar, será que o número 3 dá para dividir por 3 ainda? Dá sim, coloco o 3. E aqui dá 1. E agora, professor? Acabou. Porque chegou no 1, acabou. Então, se chegou no 1 e acabou, coloco a reta aqui. A multiplicação dos números que estão aqui à direita vai ser a decomposição do 36. Vai ficar 2 vezes 2, que multiplica 3 vezes 3. Ou ainda eu posso colocar em forma de potência. Como eu tenho dois números 2 aqui, eu posso colocar aqui como sendo 2 elevado a 2, que multiplica, como tenho dois números 3 multiplicados aqui, 3 elevado a 2. Então, essa aqui é a forma da decomposição do número 36. Vamos agora para o próximo número, que seria o número 63. Como é que é a técnica? Coloca o número 63 aqui, traça lá a nossa reta, e aí a gente vai se perguntar, será que o número 2, que é o primeiro número primo, é divisor de 63? Bom, o número 63 é um número ímpar, não dá para dividir o número ímpar por 2, não vai ficar exata essa conta. Então a gente vai testar o próximo número primo, depois do 2 é o número 3. Será que o número 63 dá para dividir por 3? Pensa comigo, critério de divisibilidade, porque para que o número seja divisível por 3, você soma os algarismos e verifica se essa soma é um número divisível por 3. 6 mais 3 dá quanto? Dá 9, e 9 é um número divisível por 3, o 9 está na tabuada do 3. Então esse número 63, ele vai ser divisível por 3. Bom, 63 dividido por 3, se você fizer na mão, isso vai dar quanto? 21. E aí você se pergunta novamente, será que o número 21 continua sendo divisível por 3? Bom, somos algarismos, 2 mais 1 dá 3. 3 é um número divisível por 3, portanto esse número dá para dividir por 3. E é por isso que você precisa estudar, precisa assistir a aula que eu fiz sobre critério de divisibilidade, porque isso vai te ajudar a saber qual número que você pode colocar aqui. Bom, 21 dividido por 3 dá quanto? Dá 7. Bom, eu sei que o número 7 é um número primo, então eu já vou colocar aqui o número 7 direto, e isso vai dar 1. O que é que nós temos aqui, então? Que o número 63 é 3 vezes 3, que multiplica 7. Ah, professor, mas aqui, de novo, fatores iguais, eu posso colocar em forma de potência. 3 elevado a 2, que multiplica 7. Vamos agora para o nosso último exemplo, que é o exemplo que eu fiz lá no início, que é como decompor o número 120. De novo, eu vou fazer aqui a nossa técnica. Pega o número 120, coloca então a nossa reta aqui,
que vai nos auxiliar, nos ajudar a separar os números que a gente quer. E aí a gente vai se perguntar, será que o número 120 é divisível pelo primeiro número primo, que é 2? Sim, porque o número 120 é par. E aí você vai colocar 2 aqui. Se fosse 12 dividido por 2, daria 6. Como é 120, então vai ficar 60. Então 120 dividido por 2, isso dá 60. Será que o número 60 dá para dividir por 2? Dá sim. Por quê? Porque o número 60 é um número par. Então 60 dividido por 2, isso dá 30. De novo, será que esse número 30 ainda dá para dividir pelo primeiro número primo, que é o 2? Também dá, porque o número 30 é um número par. Coloca o 2 novamente ali, que vai dar 15. Será que o número 15 ainda dá para dividir pelo 2, que é o primeiro número primo? Agora não dá mais não, porque esse 15 aqui é número ímpar. Então a gente vai tentar o próximo número primo, que seria o número 3. Só que o número 15 dá para dividir por 3. 15 dividido por 3 dá 5. Como eu sei que o número 5 é um número primo, eu coloco o número 5 logo aqui e aqui vai dar 1. Terminou, professor? Terminou. Basta só você agrupar esses números. Vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Só que a gente consegue colocar esses números aqui em potência. Então eu vou colocar 2 elevado a quanto? 1, 2, 3. Vou colocar lá 2 elevado a 3, que multiplica 3, que multiplica o número 5. Bom, pessoal, espero muito que você tenha curtido essa aula. Se você gostou, clique em gostei, se inscreve no nosso canal. Não deixe de me seguir lá no meu Instagram, que é @apotamatemática. A gente se vê na próxima, então. Valeu!